E aí, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui a primeira parte da nossa aula sobre desigualdades sociais, né? Desigualdade social e estratificação, continuando o conteúdo do bimestre. E aí, o objetivo deste primeiro momento aqui é a gente fazer a retomada de alguns conceitos que já foram colocados naquelas últimas aulas que a gente passou lá em junho, né? Que a gente falava sobre estrutura, estratificação, mobilidade social. Então a gente faz essa retomada agora, né? Então, primeiro pensando, o que é a desigualdade social? É um conceito muito frequente que a gente sempre vê na mídia, que a gente sempre vê nas disciplinas de geografia, de história, enfim, né? E em linhas gerais, esse conceito ele se refere à privação de direitos por algum grupo ou conjunto de pessoas, né? Por um conjunto de pessoas. E essas privações de direitos, elas vão promovendo distinções, né? Então você tem um grupo, ou uma etnia, uma raça que é privada de algum direito, e essa privação de direito vai promover distinções a longo prazo. É isso que a gente chama de desigualdade, né? É uma privação de direitos ou de acesso a recursos que promove a distinção entre as pessoas, né? A gente olha essa imagem aqui mesmo para refletir sobre as disparidades que existem entre as diversas formas de vida na nossa sociedade, né? De um lado tem uma favela com as condições precárias, né? É uma imagem até bem que a gente já conhece, né? Esse tipo de imagem a gente já conhece, ela é bastante difundida já. E do outro você tem um número mais seleto de pessoas que vivem do luxo, né? Que tem tecnologia e tudo, né? E essas desigualdades elas podem ser múltiplas, né? Então a gente fala de desigualdades sociais múltiplas. Elas podem ser uma desigualdade de gênero, e aí quando a gente fala de desigualdade de gênero, a gente está falando pode ser da desigualdade entre o homem e uma mulher no mercado de trabalho, né? É o que tem se falado muito nos últimos anos, que homens e mulheres na mesma função ganham salários diferentes nas empresas, né? Mas a gente também pode falar de violência doméstica, né? É um efeito da desigualdade de gênero, é um efeito entre um dos fatores, né? A dependência econômica das mulheres, na maioria das vezes. Também a gente pode falar de desigualdade de gênero na política. Então dá uma olhada aí, um país que tem quase 52% de mulheres, não tem 50, nem 40, nem 30% de deputadas federais, né? A gente vê essa Câmara dos Deputados aí e a gente pode falar de desigualdade de gênero também no mundo da política, né? E a gente pode falar de desigualdade de gênero no trabalho doméstico, né? A gente tem aí uma pesquisa sobre a participação masculina no trabalho doméstico. E aí tem passar roupa, 13%, né? Varrer casa, 26%. Enfim, né? E aí essa é outra discussão tá bem crescente agora, né? Que é a discussão do trabalho não remunerado das mulheres, né? Como que as mulheres promovem trabalhos em casa ou criam jornadas duplas, né? Elas trabalham fora e depois trabalham em casa e elas não são remuneradas por isso, né? A gente pode falar de uma desigualdade econômica, que é aquela mais clara para a gente, né? A desigualdade econômica é essa, enfim, é a mais visível também, né? É que a gente não precisa de muita discussão, é o que a gente vê no dia a dia. Tem gente que tem condição de morar num apartamento de luxo e tem gente que não tem condição de morar em lugar nenhum, né? Enfim, de novo a gente traz essa imagem aí. Agora, a Covid-19 trouxe muitas dessas questões de desigualdade econômica e desigualdade digital também, né? E é um outro tipo de desigualdade que está em discussão agora, depois da pandemia. E aí você tem essa charge aí. Boas notícias. Água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. E aí alguém pergunta, legal, e onde a gente pode achar água, né? É a realidade de muitos lugares no Brasil ainda. Tem muitos lugares no Brasil que não têm acesso ao básico do básico do saneamento, que é chegar água potável em casa, né? Muitos lugares, né? E tem lugares que chega água potável, mas não tem esgotamento sanitário,
que é também, novamente, a gente não está falando de coisa distante, a gente está falando das favelas do Rio de Janeiro, a gente está falando dos nossos bairros, né? Quem de vocês nunca viu uma realidade dessa nos bairros onde vocês moram, né? Se você nunca viu, você é muito privilegiado, porque a gente está em Açailândia, uma cidade muito pobre no interior do Maranhão, e essa cena é muito comum. Poças de água no meio da rua, inclusive na minha rua também, né? Na rua de quase todos nós, nos bairros de quase todos nós, né? A gente nem tem mesmo assim um bairro de elite aqui na cidade, né? Quase todos sofrem com isso aqui, né? Isso aí, se você pergunta, por que o esgoto está correndo a céu aberto, né? Por que essa é a realidade da maioria do Brasil, né? Acho que mais de 70% do Brasil não tem esgotamento sanitário, não tem para onde ir água, né? Água, esgoto e tudo, né? E aí, desigualdade digital, que é aquilo que eu vinha falando, essa é uma imagem de algum projeto na Índia que eles visavam superar essa desigualdade digital, mas foi uma coisa que a pandemia colocou pra gente, que nem todo mundo tem acesso, né? Que nem todo mundo tá conectado. Parece que tá todo mundo conectado, parece que tá todo mundo na internet, que a tecnologia chegou para todo mundo, mas nem todo mundo tem essas condições. E agora, nesse momento, inclusive, que a gente volta para as aulas virtuais, é uma discussão que a gente coloca novamente, que a gente descobre que tem aluno que não tem celular, aluno que não tem notebook, aluno que não consegue fazer uma atividade no Classroom ou não consegue acessar o Classroom, né? Também tem a desigualdade racial, né? O racismo, né? Essa aqui a gente também tem um outro termo que tá crescente, né? Uma discussão crescente, que é o do racismo ambiental, né? É como que as comunidades de pobres e pretos, principalmente, né? São mais afetadas por condições de degradação do meio ambiente, né? E aí a gente fala do racismo, aquele racismo mais comum que a gente já escuta falar há mais tempo, né? Que promove discriminações no trabalho, discriminações na rua, discriminações nas abordagens policiais, né? Assédios morais no trabalho, enfim, várias coisas assim. Então por isso a gente está falando de desigualdades sociais múltiplas. Essas desigualdades sociais aqui mais visíveis, que é aquela diferença entre a pessoa muito pobre e o bilionário, né? Ou milionário, o cara que consegue comprar um apartamento desses aí, milionário. Mas também tem desigualdades entre essas aqui. Você vê que tem um carro ali, tem um outro carrinho lá na frente, e aí são pessoas da mesma classe que também são desiguais entre si, né? Na mesma, essas pessoas não conseguem comprar um apartamento desse, por exemplo, mas elas também não estão totalmente niveladas, né? Elas não estão iguais entre si, né? Então, essas desigualdades sociais múltiplas, elas são resultantes das variadas formas de critérios e clivagens, né, de separações que tornam os indivíduos desiguais uns dos outros em situações diversas. Né? São desigualdades manifestadas no interior das classes sociais. Então, você pega professores e carpinteiros, e um professor e um carpinteiro, e ele é diferente, ele possui elementos de desigualdade entre a própria classe, né? Entre o próprio grupo de trabalho, né? O próprio meio profissional. Nem todos os carpinteiros têm o mesmo nível de renda, de igualdade. E nem todos os professores, nem todos os médicos, nem todos os bombeiros ou policiais têm o mesmo nível de renda e de igualdade. Então a gente fala disso, né? De desigualdades sociais múltiplas. E aí tem um outro conceito da sociologia também, que a sociologia está colocando agora, que é o da interseccionalidade. O que é uma situação interseccional? Que ela se encontra com outras situações semelhantes, né? Por exemplo, uma mulher negra, uma mulher no trabalho, uma mulher gerente de uma empresa, né? Ela pode sofrer discriminações como essa, desigualdade de gênero como essa, em que ela recebe menos do que o homem. Mas uma mulher negra gerente de uma empresa, ela pode sofrer ainda mais discriminações e desigualdades de gênero como essa, né? E mais assédios morais, né? Inclusive. Enfim, a gente está falando dessas questões, né? Interseccionalidade é isso. É porque o, o, os indivíduos eles não estão em uma única categoria de desigualdade. Como as desigualdades são múltiplas, os indivíduos também estão ali, se encontram em critérios de desigualdade mais de uma vez também, né?
Então, às vezes, você tem esses indivíduos aqui, essas crianças, né? Eles têm, participam desse grupo da desigualdade digital, não têm acesso aos meios digitais e às tecnologias, mas muito, muito provavelmente, apesar de a gente não ter isso na foto, eles fazem parte de uma rua como essa. E aí eles estão numa situação interseccional, porque além de estarem desiguais no meio digital, estão desiguais também economicamente, econômico, socialmente e ambientalmente, né? Isso é interseccionalidade, né? O digital não chega para eles, o álcool em gel também não chega, talvez a água também não chega, talvez o saneamento também não chegou. E eles são indianos, né? Eles têm a pele escura. Se um deles aí consegue passar numa universidade na Inglaterra, por exemplo, né? Que a Índia tem uma relação boa com a Inglaterra ainda. Se um deles consegue passar para uma universidade na Inglaterra, eles ainda vão sofrer o preconceito por causa da cor, por causa da sua origem, né? Por isso que a gente está falando de interseccionalidade. E aí essas desigualdades sociais múltiplas, elas são vistas nas pequenas desigualdades cotidianas, né? Então, fazendo aqui até uma comparação um pouco tosca, né? Um pouco simplória, né? Que seria o indivíduo. Vocês, na mesma sala de aula, possuem níveis de igualdade diferentes, né? Às vezes tem um que tem um iPhone, às vezes tem um que não tem, né? Às vezes tem um que tem um Samsung, às vezes tem outro que nem tem um celular, né? Então tem aí um grupo que estuda na mesma escola, que tem mais ou menos o mesmo nível socioeconômico, mas possui acesso a recursos muito diferentes, né? É por isso que a gente fala de desigualdades sociais múltiplas, né? E aí quem é negro, quem é branco também vai perceber as desigualdades do mundo de formas diferenciadas, são experiências diferentes. Essa foi a nossa primeira aula, depois tem algumas questões para vocês responderem aqui e a gente continua no próximo vídeo.